Fala, meus amigos e minhas amigas advogásticos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Não é isso, Guilherme? Hoje eu vou tratar o nosso episódio como um episódio histórico. Então, estamos recebendo aqui não só um grande amigo, um irmão, mas um personagem essencial para a história de São Luís e para a história do Maranhão e que tem muito a contribuir com nossos ouvintes, não é, não? E da história da Escola de Advogados, né? Também. Ele foi quase o padre que fez o casamento entre eu e o Guilherme, a gente vai contar essa história aí. O nosso convidado de hoje é Duarte Júnior, advogado, atualmente deputado estadual, nosso amigo pessoal. Seja bem-vindo, Duarte. É um prazer, uma grande alegria, uma honra estar aqui participando desse projeto com vocês. São dois grandes amigos, o Guilherme e o Ângelo, e eu tenho muito orgulho de ver o crescimento de vocês e ver que vocês dois juntos deram certo. E é um prazer estar aqui com vocês, espero que seja um episódio bem legal. Esse tudo certo dele, assim, bicho, tinha tudo pra dar errado, né? Tinha tudo pra dar errado, mas quando é pra acontecer, acontece. E isso, eu acho que é o tom do episódio de hoje. E, Duarte, muito obrigado pela tua disponibilidade, por poder estar aqui, por separar um tempo da sua agenda nesse ano tão difícil, de tantos debates importantes na política, não só estadual, não só local, mas também nacional. E nosso podcast é assim, eu vou começar falando a frasezinha que hoje eu não falei ainda. Eu já pensei que eu ia esquecer. Eu tô atrasado, né? Esse é um podcast feito para advogados e por advogados. Quem quiser conhecer outra carreira jurídica, que procure outro podcast, né, não, Ângelo? É isso aí. E eu vou te dar a honra de fazer a primeira pergunta pro Duarte. Bora lá. Meu amigo, primeiro, mais uma vez, te agradecer. A gente, aqui nesse podcast, a gente foca muito no nosso ouvinte, na galera que tá ouvindo aí, quer ouvir um pouco sobre advocacia, pensar sobre mentalidade, sobre carreira, sobre história. E vamos começar com uma pergunta mais clichê, né? Que você contasse um pouco pra gente da sua história, não só acadêmica, mas essa sua história que enveredou aí pela política, o personagem que você virou para nossa política, mas que vem da advocacia, onde eu te conheci. Para os nossos ouvintes, eu vou deixar ele um pouco mais velho agora. Ele foi meu professor, Duarte foi meu professor, foi meu sócio. A gente trabalhou com muitas coisas e eu queria que você contasse um pouco disso, de como tudo isso que você viveu, tudo que você já trabalhou, contribuiu para o que você se tornou, não só como profissional, mas também como pessoa. Com certeza, tô falando aí que eu fui teu professor, não é que eu tô velho, né? Porque tu olha pro Guilherme e tu percebe ele muito mais envelhecido, né? Do que eu, parece até que ele foi meu professor. Mas é porque eu comecei muito cedo. E é mais um motivo de orgulho, Guilherme, ver como você cresceu, como você realmente prosperou na docência, na advocacia. E é um orgulho para mim muito grande também fazer parte disso. E hoje eu estou na política, estou deputado, mas a minha profissão é a docência, eu sou professor, sou advogado. E eu nunca imaginei, por incrível que pareça, nunca pensei, nunca sonhei na minha vida assim, em disputar uma eleição. Minha vida era totalmente fora da política partidária. Claro que na universidade, centro acadêmico, participava desses movimentos, mas nunca imaginava ser candidato a vereador, deputado, prefeito, enfim. Nunca imaginei isso porque eu tinha muito medo disso. Sempre busquei me preparar mesmo ao máximo para poder garantir justiça, garantir direitos. Por isso que eu busquei fazer o curso de Direito, mas disputar a eleição não imaginava, em hipótese alguma. E o medo se dava em razão da falta de fé e de esperança das pessoas na política. Não é à toa que você pode fazer uma enquete para os ouvintes, para quem está acompanhando, se não bater 100%, a maioria das pessoas não acreditam quando escutam um político falar. A política ela tem perdido a sua credibilidade por causa de muitos políticos. Então tinha muito receio de andar na rua e alguém falar, poxa, tá ali um mentiroso, tá ali um corrupto. Então eu tinha muito receio disso. Depois que eu me formei, fiz pós-graduação em gestão pública na UEMA, mestrado na UFMA em políticas públicas, o governador Flávio Dino, no dia 4 de novembro de 2014, me chamou para presidir o PROCON. E para os meus alunos, aquilo ali foi uma vitória muito grande, porque muitos ouviam eu falando sobre o que o PROCON poderia fazer, sobre a teoria do direito do consumidor na prática. E graças ao trabalho que a gente fez no PROCON, fez depois no Viva Cidadão, o governador Flávio Dino me chamou e falou assim, cara, tu tem que ser candidato, tu tem que disputar as eleições. E eu fiquei assim aterrorizado, até porque eu tinha, para disputar as eleições, que sair mais cedo do PROCON. E aquilo ali era uma realização de um sonho meu. Não é à toa que o meu mestrado em políticas públicas na UFMA era análise da atuação do PROCON no período de 2010 a 2014.
Em poucos meses a gente conseguiu bater todas as metas e transformar o Procon num órgão respeitado. E eu refleti, pensei bastante, e eu me lembrei de uma passagem de um jurista, pastor norte-americano, Martin Luther King, que ele diz assim: quando os bons se calam, os maus governam. O problema não está no silêncio dos bons, está no barulho que os maus fazem. E essa vontade de entrar na política, mostrar que ela pode ser diferente, foi que me fez ter coragem de entrar. E Deus, o povo do Maranhão foi muito bom comigo, porque sem apoio de nenhum vereador, sem apoio assim de liderança de nenhum prefeito, a gente conseguiu ter uma votação histórica. 65.144 pessoas no domingo saíram de casa e votaram em mim para deputado estadual. A maior votação da história que um deputado teve na cidade de São Luís. Fui votado em 207 municípios. Então foi algo realmente assim muito gratificante, né? E esse foi o início da minha vida na política. Depois veio campanha para prefeito e agora, nesse ano, pré-candidato a deputado federal. Eu acho muito legal uma observação que o Duarte fez aí, e que vale não só para advocacia, mas também para qualquer carreira que você vai fazer, na verdade, qualquer objetivo que você tenha, né? E a gente repete isso várias vezes. Todos os episódios, né? Que aí você precisa estar disposto a enfrentar o processo, a passar pelo processo. Não é fácil, mas teve um episódio aqui que trouxe uma frase. Essa frase depois eu usei nas minhas redes sociais, eu tenho usado ultimamente, que assim, quando a pessoa tá dedicada a vencer, nada vai poder derrotar ela. E eu acho isso que tem que ser algo que você tem que ter como mentalidade para tudo. E é legal você falar exatamente isso. Eu te conheci como professor, e a gente se tornou amigo pela forma como a gente pensava e exercia liderança naquele momento, né? Isso foi muito legal também. E às vezes tem muita liderança que não se coloca numa posição política exatamente porque está acomodado onde exerce a liderança naquele pequeno grupo e não consegue entender como esse perfil de liderança pode fazer a diferença no meio. Mas eu queria voltar para a minha pergunta um ponto. Beleza, eu também acho que eu vou conectar depois com a pergunta. A gente fala muito sobre as habilidades e competências que a gente desenvolve, a gente critica muito a metodologia de ensino do direito, e eu costumo dizer que você desenvolve algumas habilidades, boa parte das vezes, fora da grade curricular. Sim. Né? Eu conto a história de que eu fui corretor de imóveis, que eu fui produtor de eventos, e que tudo isso me fez ter algumas habilidades e competências que me ajudaram muito na advocacia. Tive muita facilidade no começo. Conta um pouco de tudo que tu fizeste já, que eu acho que é importante para tua pessoa, para tua persona, para o que você é, e como isso foi importante para você. Eu queria que você desse um linkzinho com a sua advocacia também. Existem características básicas, 3 características básicas que o advogado ele precisa ter. Ler bastante, saber escrever e saber verbalizar isso, saber passar isso para as pessoas. Mas isso são características básicas. E o que falta muito no direito, como um todo, do advogado, juiz, promotor, para aquele que vai interpretar e aplicar o direito, é a humanização. E falta isso no direito, no curso de direito. Despertar a humanização, sabe? Aquela função social da advocacia, a busca pela justiça, e todas as atividades que eu acabei fazendo na minha vida para chegar até aqui contribuíram muito para isso, a necessidade, saber onde o calo aperta mesmo, as dificuldades, testemunhar, viver isso, sentir isso, fazem com que hoje eu seja um profissional, eu me sinto um profissional muito mais humanizado e preparado. Por exemplo, na campanha para a Prefeitura de São Luís ficou muito mais conhecida a minha história de vida. Trabalhei vendendo chip na Rua Grande, na verdade desde o início, com 7, 8 anos, vendi chocolate na Expoema, trabalhei em cantina de colégio, que foi uma das situações assim, que dava uma vergonha, porque eu já era ali adolescente, e olhava aquelas meninas ali vindo comprar o lanche quase da minha idade, então eu morrendo de vergonha com aquela touca e tal, mas foi um trabalho assim digno que eu desenvolvi. Trabalhei na Amazônia Solar, trocando chip na Rua Grande, como eu falei. Fui vendedor, né, de material de limpeza, ia nos restaurantes, ia nos hospitais vender produtos de limpeza. Tinha que aprender o que aquele produto, a química e tal, e convencer o cara a comprar um produto que era caro, mas tinha que convencer pela qualidade. Então toda essa argumentação do vendedor, aquilo é importante para a advocacia. A advocacia, o advogado ele vende aquela causa, aquela tese, e às vezes não é nem a tese mais correta do ponto de vista legal, mas ela bem argumentada, que é um exemplo, rol exemplificativo da INSS, está tendo uma discussão agora.
se vai ser considerado taxativo ou exemplificativo. Tem pessoas que defendem, eu fiz um case na sala de aula com os meus alunos de direito do consumidor, e eu fiquei muito orgulhoso, porque eles defenderam a tese do rol taxativo de modo que eu, em um dado momento da aula, estava me convencendo. E eu fiquei muito orgulhoso com aquilo, porque eles se prepararam bem e souberam vender bem a tese. E depois, alguns alunos vieram falar no meu ouvido: Duarte, pelo amor de Deus, eu fiz um esforço tremendo para fazer isso. Eu não acredito nisso. Aí que eu fiquei mais orgulhoso, porque eles conseguiram fazer isso. Então, todo esse conjunto de fatores da festa, trabalhamos vendendo cursos, congressos, excursões, festas caloradas, foram atividades que eu fiz na época da faculdade para poder pagar a minha faculdade. Fui palhaço em programa infantil. Aquilo ali foi um momento da minha vida que eu era muito tímido, câmera, luz, assim, eu não tinha a mínima condição de fazer, e foi algo necessário para poder ajudar em casa, mas que foi algo que me melhorou, me amadureceu como pessoa, porque eu jamais conseguiria falar olhando para uma câmera. Muitas pessoas não acreditam, mas eu, 14, 13 anos, era altamente envergonhado. Então, o que eu posso falar para as pessoas que estão acompanhando? Não importa o que tu faça, se decide fazer, faz com amor, faz com carinho, faz com dedicação, porque aquilo vai ser bom para você e vai ser bom para quem precisa do teu serviço. Nunca faça nada pela metade. Ou tu te entrega 100% ou não faz, porque as pessoas precisam sempre do teu melhor. E quando tu faz realmente com amor, você consegue desenvolver um bom resultado para aqueles que esperam por esse trabalho, por esse serviço. Perfeito. Duarte, eu te conheci, tu já era gestor do Procon e do Viva, né? E tu fez uma gestão muito grandiosa, de muitos resultados. O pessoal até que não é do estado do Maranhão não deve conhecer, mas foi assim algo que teve um impacto muito grande, né? De políticas públicas. E eu lembro, Imperatriz, que quando eu estava no ensino médio, eu precisei tirar a identidade, né? E aquele antigo Viva que tinha lá na Dorgival, cara, a gente tinha que chegar lá às 5 horas da manhã, eu acho que antes, 4h30, 5 horas, para conseguir tirar. E em pouco tempo, pouco mais de 6 meses, 1 ano, esses 2 órgãos eram outros, né? E sim, essa parte da tua vida é muito interessante, mas eu queria puxar um pouquinho antes. Sim. Eu sei um pouquinho assim, da tua história, que o professor Flávio Dino foi teu professor, né, na faculdade. E tu falou que logo que ele assumiu o governo, ele te chamou. Mas eu queria entender como foi a tua atuação enquanto estudante, enquanto advogado, e como foi esse movimento de direito do consumidor que vocês dois participaram, que eu não acompanhei muito. Como foi aquele momento? Na verdade, o direito do consumidor era algo que no início da faculdade muita gente não se interessava. Falava assim: olha, vai pelo direito administrativo, tributário, porque isso dá dinheiro. E hoje o direito do consumidor no Maranhão está muito mais conhecido. O direito econômico está muito mais assim divulgado. Naquela época, não dá dinheiro. Vai direito de trabalho, direito administrativo, esse é o caminho. Direito do consumidor não. E eu fiz aquilo que eu falei agora há pouco. Busquei fazer aquilo que de fato eu amo, que eu me identifico, que eu acredito. Eu me lembro que um determinado momento da minha vida eu estava estudando várias doutrinas de direito do consumidor. Meu Deus, por que eu estou estudando isso? Por que eu estou aprofundando conhecimento sobre isso? Eu já sei muito, né? E eu estudava pensando exatamente em materializar isso na prática. Porque no direito há essa grande dificuldade, a teoria e a prática. E o Flávio Dino, ele identificou isso em sala de aula e identificou isso também de modo prático quando me deu essa oportunidade. E um dia já depois que eu saí do Procon, a gente conversando, ele falou assim, quando eu fui candidato a prefeito de São Luís: Duarte, na hora de formar a equipe, se tu vê alguém com sangue nos olhos, com vontade de fazer, dê a oportunidade, porque o resultado vai ser positivo. Porque ele não me conhecia profundamente. Não conhecia meus pais, como vocês sabem, não sou filho de político, me conhecia superficialmente. E ele acreditou num cara que estava doido para poder pegar o Procon e botar para resolver. E para enfrentar desafios, como por exemplo, citou agora Imperatriz. Ali foi uma polêmica terrível. A classe empresarial não queria que a gente tirasse o Viva de lá, porque era importante para aquele comércio local, mas o atendimento era ruim. As pessoas chegavam lá 3 horas da manhã, eram atendidos, chegavam às 8 horas, às 20 horas de um dia, dormiam na porta, e no dia seguinte, lá para as 10, 11 horas da manhã, que elas iam ser atendidas.
Eu assumi o Viva Cidadão em 90 dias, e em menos de 90 dias a gente já estava com uma unidade extremamente luxuosa, dentro de um shopping, atendendo das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Então, foi algo ali que a gente enfrentou para garantir a humanização do atendimento, um serviço público decente, com qualidade. E para isso tem que ter realmente aquela sagacidade, tem que ter vontade de fazer e coragem, né? Que a gente só consegue fazer quando de fato a gente ama e acredita naquilo que faz. Eu vou fazer uma observação, porque eu lembro dessa história, dessa época, né, daquela dúvida se Duarte ia para o PROCON ou não ia, e a gente conversava muito sobre isso. Tu participou. Eu conhecia o Guilherme, desculpa, não é para cortar, mas o Guilherme, eu convidei o Guilherme para trabalhar comigo na época do PROCON. Em 2014 ele fez a transição, lembrei que agora, ele fez a transição comigo. Ele ia participar, só que o Guilherme, ele é um cara rico, né? Então, ele não ia deixar de fazer os negócios que ele faz, um empresário, jovem empresário. Brincadeira. Não, é bom você ter falado isso, porque é outro ponto que bate exatamente com o que eu ia dizer. E a gente tinha muito aquela dúvida, será que o Duarte vai conseguir ir para o PROCON? Porque era o sonho dele, a gente via que ele tinha, não é aquele sonho que ele acordava aos 18 anos dizendo, vou ser presidente do PROCON, não. Mas a história que ele construiu era meio óbvio para quem estava analisando. Caminhava o cara para isso é ele. Só que política não é assim que se escolhe, né? Então a gente tinha aquela dúvida. Eu lembro que teve um evento, acho que foi um evento com o Flávio Dino. Não, com o Flávio Dino. Que o Duarte foi, que o antigo gestor do PROCON também foi. Que foi um evento em que Duarte foi, vamos lá, formalmente indicado assim, para Flávio, olha, tá aqui um bom nome e tal. E Flávio já conhecia Duarte, tudo. E a gente falava, cara, era muito óbvio. Isso, por que eu tô falando isso, Duarte? Porque tem algo que eu falo muito aqui, e Rafael Salles até falou que eu sou repetitivo, que é, cara, se você quer ser advogado, se você quer ser político, se você quer ser, enfim, o que você quiser para sua vida, fale sobre isso. Onde você estiver. Depois eu conheci o Ângelo, ele veio de Imperatriz para cá e foi lá no meu escritório, bater um papo comigo e filmar, né? Ele já era de rede social e tal. Blogueirinho. E eu dei as dicas. Ele disse, Guilherme, quais seriam as 3 dicas que você daria pro cara que está começando no direito? Aí eu falava, você não vai ganhar dinheiro sozinho, você não vai ganhar dinheiro sem gastar, e fale sobre a advocacia onde você estiver. As pessoas têm que saber. E Duarte falava sobre o direito do consumidor, ele virou uma referência. Não só porque ele falava muito nas redes sociais dele, mas também porque ele dava muita palestra, ele botava muito a cara, ele comentava, e ele também assumiu a pós-graduação. Aí a gente teve um movimento que está falando, o Movimento de Defesa do Consumidor, MDCMA. Então, assim, ele se envolvia no meio e estava sempre falando sobre isso. Então ficou meio óbvio para todo mundo que a referência era ele. Sim. Né? E isso bate muito. Juntando isso tudo, ele tive a oportunidade, ele me fez o convite, não só a mim, né? Ele me fez o convite, a mim e a minha esposa, né? A Ingrid que também. Na época não era. A gente nem se conhecia, né? Eu apresentei, tá vendo, pessoal? Eu Deu certo. Cupido. Apresentei o Ângelo e o Guilherme, apresentei a Ingrid e o Guilherme. E aí a gente. Me deve muito, Guilherme. Vamos conversar sobre isso depois. E aí o que acontece? Foi muito legal naquele momento porque ele também me chamou, e aí vem outra história que a gente conta de várias formas aqui no podcast, que são as oportunidades que vão aparecendo e o foco que você tem que ter. Ele me convidou, eu queria muito trabalhar naquele projeto, porque eu era apaixonado por direito do consumidor também, só que minha vibe era advocacia, eu queria, meu sonho advogado, era advocacia, e eu estava construindo uma advocacia naquela época, dentro do direito do consumidor, com muitas indicações até de Duarte, de entrevistas, etc., eventos que a gente fazia em comum. E aí eu disse não, só que aí vem a questão das pessoas que estão ao seu lado desde sempre, né? Apesar de eu dizer, não vou ficar, não posso ficar, mas eu participei da transição, fui para os eventos, e ele não me pagava, mas ele me pagou com algo melhor, né? Que foi realmente um projeto que a gente fez do PROCON Mirim, o calendário do PROCON Mirim e o calendário de fiscalização. E 2 projetos que Duarte queria muito, uma fiscalização mais humanizada, tinha uns nomes engraçados e tal. Agora, sabe uma coisa que é interessante, que eu sei que o Guilherme ia falar, que agora eu acho que eu vou esquecendo, mas é que fazendo esse calendário de ações e fiscalizações, ele, a Ingrid, as pessoas, a Tairine, as pessoas que estavam ali na transição, falavam, ele não vai conseguir fazer isso. Todo mundo não vai dar certo, tu não vai conseguir fazer isso. Era muita coisa. Porque eram metas ousadas que nunca tinham sido realizadas. Por exemplo, enfrentar o cartel dos postos de combustíveis. Uhum. Por exemplo, enfrentar o sistema de transporte público de São Luís, que todo mundo sabe que existe uma caixa preta ali, mas poucos têm a coragem de enfrentar, e nós enfrentamos, e nós aprendemos. Os restaurantes.
sabe, coisas assim que... Operação Ratatouille. que é boa. Tem uma outra situação daquelas placas que tinham nos estacionamentos dizendo não nos responsabilizamos pelos danos gerados aos veículos estacionados. Tem uma súmula do STJ 130 que diz que isso está errado, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor está errado. Então, são coisas que eram simples, mas mexia num sistema muito já formado, já pacificado, que ninguém iria ter coragem de enfrentar. Nós fizemos e mudamos essa realidade. Então, aquilo tudo, um dia Guilherme me mandou um e-mail, Duarte, lembra disso, cara? E a gente jurava que não ia conseguir fazer e a gente fez. Algo realmente muito gratificante que traz muito isso que tu tá falando. É o foco. Quando tu comentou agora há pouco eu falava muito sobre direito do consumidor, eu falo muito sobre direito do consumidor, eu aceitava tudo. Por exemplo, sou professor da Universidade de Selma. Então, tinha eventos sábado, domingo, sábado à noite, para palestrar na praça de alimentação do Rio Anil Shopping. Eu estava lá. Embaixo da escada rolante. Nenhum professor ia. Eu, professor com mestrado, ia. Quanto é que tu ia ganhar mais? 0. Não recebia nada de oral, mas eu estava lá, falando sobre o direito do consumidor. De modo que, com o passar dos meses, dos anos, eu consegui me tornar cada vez mais referência na área do direito do consumidor. Então, às vezes as pessoas reclamam muito, eu não tenho oportunidade. Faça a sua oportunidade. Fale, busque, mostre, porque você vai chegar lá. Alguém vai estar te vendo. As pessoas observam e não desista. Resista mesmo. Aconteceu uma situação, Guilherme, que várias situações na minha vida, assim, que são situações que eu me lembro assim e vejo, cara, foi bom ter resistido, insistido. Por exemplo, nesse meu sonho de chegar ao PROCON. Não ser filho de político, não ter ninguém rico na família, não ter um QI, e aquilo ia me preocupando. Eu estudei tanto, me preparei tanto para isso e talvez eu perca essa oportunidade por não ter uma referência. Foi feito semanas antes do governador Flávio Dino indicar o presidente do PROCON, um evento na OAB, de defesa do consumidor. Foi em setembro esse evento, o governador anunciou em novembro, e chamaram muita gente, e não me chamaram. E eu fiquei assim, poxa, por que eu não fui chamado, sendo que eu tenho livro publicado sobre o assunto, eu sou coordenador da pós, a única pós do estado sobre o assunto, tenho artigos publicados, tenho vários trabalhos, ação contra o McDonald's para baixar um valor de um hambúrguer e tal, que repercutiu, e não me chamaram. E eu sei que fizeram aquele movimento, que foi um movimento político, para que outra pessoa permanecesse no PROCON ou outra pessoa fosse indicada ao PROCON, ou seja, que não era eu. E aquilo me deixou muito preocupado, porque eu vi assim, cara, me preparei tanto para isso e não tem um concurso para isso, é uma indicação de governo. E Deus é tão bom, porque Deus ele dá sinais, ele mostra assim, cara, vai, continua, não desiste. E a gente tem que saber interpretar esses sinais. Eu fui no fórum para uma, acho que era turma recursal, fazer uma sustentação. E eu entrei, lotada a sala, muita gente, e eu entrei baixa estima, triste, preocupado, e sentei. Nisso que eu sentei lá atrás, o juiz Marco Antônio, ele é uma pessoa que eu tenho uma referência assim, de retidão, sério. Ele, quando eu entrei, sentei caladinho lá atrás, ele falou assim: quero aqui registrar a presença do excelentíssimo advogado, professor, advogado, mestre em defesa, referência em direito do consumidor, não me lembro ao certo, mas ele falou referência na defesa do consumidor, foi essa a palavra dele. Registrar a presença do advogado, professor e referência máxima em direito do consumidor, Duarte Júnior. Quando ele falou aquilo, eu fiquei assim, eu nem sabia que ele me conhecia. Fiquei assim, meu Deus, ele sabe que eu existo. E ele me olha com respeito e eu admiro muito o trabalho dele. Então aquilo foi um sopro, tipo assim, cara, se não for para ser, não importa, tu deu o teu melhor, continua. Eu tinha contado já, né? Sabe? Então aquilo ali foi algo assim que... E 2 semanas depois, Flávio Dino me indica. Então foi algo assim que marcou. E né, como eu falei, na época era meio óbvio, tinha que ser. Pra quem não tava pensando politicamente, né? Pô, quem mais? Tu olhava quem mais? Pô? Isso é uma vantagem do Flávio Dino, sabe? Todo mundo tem acertos e tem defeitos, mas o Flávio Dino ele conseguiu quebrar um paradigma de indicar para cargos de primeiro escalão de governo não o filho de alguém, não o parente de alguém, mas pessoas técnicas.
Eu sou um desses exemplos, que eu jamais teria uma oportunidade de ocupar um cargo num governo de primeiro escalão, sendo filho de pessoas comuns, de trabalhadores. Então, esse foi um dos acertos, isso gera uma oportunidade fantástica, uma mudança na política. A gente precisa oxigenar a política. Como talvez eu possa dar pedir para vocês aí que estão insatisfeitos com governos, que querem mudar essa realidade, para só de reclamar, enfrenta, tenta. Só assim a gente vai mudar a política, deixando de passar o poder do pai para o filho, para o neto, se a gente ocupar os espaços, como Martin Luther King disse, né? Quando os bons se calam, os maus governam. Então, vamos enfrentar e vamos tentar mudar. Participar. Show de bola. Cara, Duarte, eu lembro de uma vez a gente estar conversando, nessas tuas visitas à Imperatriz, na época que eu morava lá, que a gente, papo vai, papo vem, aí tava falando de estudo, preparação e tal, aí tu falou, provavelmente tu não lembra, falou assim, cara, eu já estudei tanto que hoje eu quase não tenho tempo de estudar, eu só aplico, eu só executo. Eu queria saber como foi tua preparação, né? Eu sei que também tu já viajou para os Estados Unidos e tal, para visita em universidade. Eu queria a tua experiência com o estudo, porque assim, a gente está falando com estudante, a gente está falando com os advogados que estão nessa fase ainda de se preparar para ter um espaço no mercado. O que tu poderia dizer de experiência tua? Na verdade, quando tu tem uma base sólida, tudo fica mais fácil. Eu sou meio neurótico com organização. Para quem acredita em signos, muita gente fala, eu sou do signo de Virgem, então muita gente fala que quem é do signo de Virgem é muito metódico, muito organizado. Sim. Eu de fato sou muito neurótico com organização e com metas a serem cumpridas e busco cumpri-las sempre. Desde a época da faculdade eu não conhecia uma palavra, eu anotava e pesquisava. Sim. Eu não ia dormir sem antes ler o que eu tinha estudado e aprofundar sobre aquele assunto. E eu trabalhava o dia todo, saía 5 e pouca de casa e chegava mais de 11 da noite. E eu chegava e estudava o que eu tinha visto na faculdade e aprofundava o conhecimento sobre aquele assunto. Então eu tive na faculdade uma base muito sólida, né? Mas eu continuo estudando até hoje. Não parei de estudar. Mas essa leitura, o excesso de leitura, que nunca é demais, é importante. Por exemplo, essa semana mesmo, eu me vi numa situação onde teve um problema entre duas clínicas que atendem crianças com deficiência, e essas clínicas, uma é credenciada ao plano de saúde, a outra não é, e as crianças, os pais, eles querem ser atendidos pela clínica que não tem credenciamento. E eu passei por uma pessoa da minha equipe, advogado, fazer uma pesquisa, aprofundar ali o conhecimento sobre aquele caso, me dar um parecer para eu poder, em razão de pouco tempo, ler aquele parecer, saber um pouco do caso e chegar com a resposta. E o advogado me disse, Duarte, olha, aqui realmente é complicado, é o plano de saúde, tem que fazer acontecer. E aí eu fiz a audiência com as duas as clínicas, né? E eu, conversando, lembrei do artigo 467 do Código Civil, do contrato com pessoa a declarar. Uhum. E no meio da conversa, quando eles começaram a me falar sobre o caso, poxa, contrato com pessoa a declarar. Você contrata com uma pessoa, onde quem vai executar o serviço não é quem você contrata, mas quem você contrata aponta quem vai prestar o serviço. Perfeito. Foi a resposta para aquele negócio jurídico. E o advogado estava do meu lado e olhou assim para mim, como é que a gente não pensou nisso antes? Então isso se dá em razão do aprofundar o estudo. E uma coisa que é boa demais, ser professor. Sim. Eu nunca deixei de ser professor. Desde quando eu fui o professor mais novo da universidade. No PROCON continuei dando aula, como deputado estadual até hoje continuei dando aula. E isso te força a estudar bastante. Então, para quem hoje está na advocacia, iniciando, faculdade, etc., está na faculdade, aprofunda ao máximo o teu conhecimento, estuda mesmo, nunca é demais. No exercício da advocacia, é claro que você vai ter que selecionar determinadas áreas, não vai dar para continuar estudando tudo. Se aprofundou em uma área, especializou em uma área, busque cada vez mais ser o melhor naquela área. E você vai começar a respirar e transpirar o direito naturalmente e encontrar essas respostas. Eu acho que é assim, pelo menos comigo funciona dessa forma. É legal essa questão de dar aula, porque de fato te mantém muito atualizado. Sim. E a melhor forma de reter conhecimento, né, o aprendizado, é ensinando outras pessoas. Né? E é o desafio. Você está em sala de aula, tu não sabe o que teu aluno vai te perguntar, tu não sabe a dúvida que o cara vai trazer. Tem aqueles que querem só desafiar o professor, mas isso tudo te gera raciocínio rápido, você se sente desafiado, você acaba
até por precaução, quem não gosta de estudar, até por precaução, tá dando aula, vai estudar por causa das situações da rotina da sala de aula. E além de formar outras habilidades de oratória, de convencimento, de argumentação, que são muito interessantes e uma oportunidade ótima de você olhar valores, você olhar pontos fora da curva ali dentro da sala de aula, a gente, que é professor, percebe. E eu lembro que na época o Selma não era um projeto, né, mas tinha uma metodologia do EAD, que o professor ele podia ter um subprofessor ali que ajudava na parte do sistema. E na época do Arte me colocou para fazer isso. Eu comecei a dar aula com menos de 2 ou 3 meses de formado. Do Arte me colocou para ser mentor, não lembro o que era. E aí o Selma contratava a gente, monitor. E que teoricamente era para eu ficar no sistema, olhando pergunta e tal, ajudando, porque eu era também engajado no dia do consumidor. E aí no sábado eu ia dar aula. Sempre foi corajoso. O Guilherme tem uma característica muito boa, coragem. Não tem frescura. Ele só vai. Isso é legal. Se permite. E eu acho que essa é uma característica que todo mundo tem que ter. Coragem. Guilherme, fala sobre isso. Te prepara, vai lá e faz. Por isso que ele começou rapidamente a dar aula. Quando eu vejo, ele já estava dando aula numa outra instituição. Foi engraçado. 2 situações. E um dia desses até a Tarine me lembrou de uma. A gente estava... Ele me chamou para ser monitor. Eu odeio mexer com tecnologia, você sabe disso. Mas não, vou lá porque, enfim, é jeito do consumidor. E na época tu estava escrevendo livro e eu estava te ajudando também e tal. E aí eu, não, vamos. Aí foi meu contrato, foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim, né? Foi um contrato com o seu, ele pagava e tal. E aí no sábado, que Duarte dava aula para as turmas no sábado e eu ficava só na parte. Aí um dia ele teve algum problema e falou, Guilherme, tu não quer ir lá não? Aí eu, bora, eu vou. Aí eu fui dar aula no lugar dele, né? Aí ele chegou no final, eu acho, ele teve um problema, não lembro o que foi. E aí eu fui pra lá e fui dar aula no lugar dele. Eu fui dar aula, uns alunos ali mais velhos do que eu, né? Aí eu fui dar aula, por quê? Porque eu já tinha uma certa bagagem de direito do consumidor, o tema era ética, na verdade, não era direito do consumidor. E aí, depois disso, teve uma situação de você aproveitar as oportunidades. A gente fala muito isso aqui. De um evento no Premier, no hotel, que era sobre direito imobiliário. Não sei se tu lembra disso. Sim. Aí Duarte falou, Guilherme, tu vai ser o palestrante. Eu falei, direito imobiliário, eu era corretor de imóveis. Eu falei, cara, eu vou ser crítico pra caramba. E na época tinha uma decisão de um desembargador daqui, que era de uma imobiliária, né? Que era de corretor de imóveis também, que era totalmente contrário ao que de fato acontecia ali na vivência, no dia a dia. E eu era do jeito consumidor, né? E aí eu fiz essa crítica. E era um desembargador, que tinha acabado de virar desembargador, vindo da advocacia, e que era também corretor de imóveis. E aí ele julgou. Teoria e prática. Aí ele julgou. E no que ele julgou, eu peguei vários precedentes dele julgando de uma forma que não era assim que acontecia nas vendas. Eu e esse desembargador, a gente vivia o dia a dia. Só que estava ali contrário, o direito não estava refletindo né? o que acontecia de fato. E aí eu levei, a palestra foi só sobre esses julgados. Então assim, foi uma oportunidade, de fato, tem que ter coragem, mas o mais importante, bicho, tem que aproveitar as oportunidades, né? E o mais legal dessa palestra, como é que a gente vê que o resultado da palestra foi positivo, foi boa, é que terminou a palestra dele, todo mundo foi falar com ele. Sim. Várias pessoas foram lá falar com ele, mas isso acontece comigo e tal também, não sei o que. Então, às vezes tu acha que não vai dar certo. Tenta. Se prepara, tenta. Às vezes você vai achar que você não está preparado. Vai em frente. Busque se preparar, mas arrisca, né? Se você não arriscar, você não vai conseguir acertar. Vem nunca. Um nicho, uma forma de trabalhar. O advogado tem tanta dificuldade de achar onde ganhar dinheiro, né, no começo, que uma coisa que tu também fizeste, só que tu fez com restaurantes. De ir para dentro dos restaurantes, falar com o gerente, treinar de direito do consumidor e tal, porque, cara, boa parte dos erros são cometidos não pelo dono da empresa, né, mas porque a gente está abaixo dele. Sim. Então é bom essa galera entender direito do consumidor, né? Então promovia treinamento. E aí ele fazia os treinamentos e eu fiz esse treinamento para alguns gerentes de imobiliária depois dessa palestra. Então, aí quem está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, você já parou para pensar que um produto que você pode vender na sua advocacia é esse treinamento lá na base? E como isso pode gerar um efeito positivo para o dono da empresa, para o dono do negócio? Então, porque isso é econômico. Para a empresa. Eu fazia pelo Procon de graça, porque o empresário já paga o imposto. Então eu oferecia consultoria gratuita para as empresas, treinando garçom, treinando o barman, treinando as pessoas para atender, não só no restaurante, mas, por exemplo, diálogo com os fornecedores. Ia para o centro elétrico, para Potiguar, para as empresas, para explicar. Isso está certo, isso está errado. Essa lei tem que ser colocada em prática.
E a consequência disso é que a empresa era multada num percentual bem menor. Ou seja, a quantidade de processos contra aquela empresa reduz e ela gasta menos e cativa mais o seu cliente. Perfeito. Ou seja, você que está na advocacia, isso é uma oportunidade. Oferece uma consultoria preventiva. Evita que o problema exista, né? Trabalha na fonte, prepara melhor o funcionário. Então, é uma alternativa, como estava falando, para quem está na advocacia poder trabalhar com essa advocacia preventiva, consultoria, que é importante. Com certeza. Eu até queria fazer uma pergunta mais em outra linha. Tu teve um trabalho de... Enfim, tu falou aqui que, aparecia uma palestra do Arte Tava. Qualquer lugar que fosse, né? Tu falava sobre direito do consumidor até tu se tornar referência de direito do consumidor do Maranhão. Mas no momento em que tu se tornou gestor do Procon, né? Assumiu as pastas, cara, era impossível passar um dia sem te ver nas redes sociais. Não tinha como, Guilherme. Ele tava de algum jeito no perfil dele, no perfil do Procon, no perfil de pessoas próximas. E eu queria te perguntar, porque hoje é um momento na advocacia que se fala muito sobre posicionamento digital. É aquela história da mulher de César. Ela não deve ser só honesta, ela deve parecer honesta. Sim. Então muita gente é muito bom, entende do assunto, mas não está aonde as coisas estão acontecendo hoje em dia, Sim. que é na internet. E eu queria te perguntar como foi que tu observou isso. Eu tenho certeza, te conhecendo, que não foi uma coisa que aconteceu do nada. Tu é um cara que estuda muito, é um cara que está buscando formas de melhorar teu trabalho e tal. Em que momento tu descobriu o poder das mídias digitais e melhorou teu marketing assim, de forma exponencial? Todo dia a gente via na rede social. Sensibilidade. Uhum. Antigamente, por exemplo, Hitler, para falar com 10 mil, 20 mil, sei lá, 50 mil pessoas, ele tinha que ir para uma praça pública e toda aquela mobilização para falar para 50 mil pessoas. Hoje em dia, qualquer pessoa tem na palma da mão dela o poder de falar com o dobro de pessoas que Hitler falava. Sim. Então, muita gente não se dá conta para isso. Na faculdade, ainda como professor, eu fazia revisão escrita. E falava com meus alunos, olha, hoje 10 da noite vai ter revisão. E mandava revisão, dicas, olha, tal, do Dica, que é a dica do Duarte, tal, isso cai na prova, não sei o que, e tirava dúvidas. E todo mundo engajava, falava, perguntava. Quando eu entrei no serviço público, tive a coragem de ousar e de ser criticado por pessoas que hoje me copiam. Uhum. Que hoje fazem TikTok, por exemplo. Mas eu fiz isso em 2014, 2015, quando todo mundo achava que era ridículo fazer. E eu era o primeiro a fazer. Era tudo mato. Era tudo mato. E foi dando muito certo, porque as pessoas precisam disso. O gestor público, o servidor público, ele é empregado das pessoas, ele precisa levar essa informação para as pessoas. E o PROCON é um órgão que trabalha com orientação. O prisma é orientar o consumidor para que ele se torne o maior e principal fiscal da relação de consumo. Como eu vou conseguir falar com 10 mil, 50 mil pessoas ao mesmo tempo? Fazer com que a mensagem chegue, rede social. Perfeito. E aí comecei a fazer vídeo, comecei a fazer dicas, comecei a filmar as fiscalizações para a pessoa ver o que é errado e como tem que ser, qual é o certo, para poder também educar o empresário, para aquele empresário, na hora que está vendo aquela fiscalização naquele posto de combustível, ele fala assim, vou me acertar aqui, vou me corrigir, senão vai vir multa e eu não quero isso para mim, não. Restaurante, qualquer estabelecimento que seja. Então as redes sociais teve que ter, confesso a vocês, muita coragem, porque eu fui muito criticado também. Uhum. Assim como muita gente adorou, algumas pessoas criticaram. E claro que aquilo no primeiro momento te preocupa, mas se tu parar, respirar, tu vai chegar à seguinte conclusão, que algumas pessoas te criticam pelas mesmas razões que outras te amam e te amam muito. Então o segredo é tu seguir teu coração e fazer aquilo que tu acha que é certo. Se errar, corrige e avança. Mas não mude a tua essência por causa de ninguém. Exatamente por isso. Algumas pessoas vão te odiar, te criticar pelas mesmas razões que outras vão te adorar e te amar. Tem 2 pontos sobre isso que eu queria... Um primeiro, com relação às redes sociais especificamente, teve também um trabalho teu, e aí eu vou lembrar de tua orientação na época, pra gente estava fazendo, que era tornar a informação, não só levar a informação, mas tornar ela atraente, tornar ela atrativa, que é um gatilho que a gente usa muito em vendas, né? Sim. Que você tem que gerar
gerar desejo por aquela informação. Os gatilhos. E aí a gente na época, os nomes das fiscalizações, que é a parte mais chata, né? Tinha uma fiscalização que não era Mestre dos Magos, Operação Mestre dos Magos. E tinha tinha a Ratatouille, que era de restaurantes. Aí eu lembro que tinha uma que era muito engraçada, que na época eu falei, acho que tu vai botar mesmo? Que era coisa de camisinha no carnaval. Juntex. Era um nome muito diferente, eu não lembro agora. Dessa, não lembro. Eu não lembro. Eu falei, Duarte é sério, não vamos botar não. E Duarte é muito bom com os nomes. Ele ainda não deu uma tirada dessa assim, mas ele é muito bom. Ele solta os nomes aleatórios, assim, que você não sabe de onde ele tira. Mas foi muito bom a forma de gerar, porque as pessoas se interessavam por isso. Sim. E isso vem de outra coisa também. Outros projetos, o próprio Procon Mirim, você Sim. passar direito do consumidor para criança, para escolas, é algo muito difícil. Fazer o cara ser interessante, não vai chegar lá dizendo... uma história repetitiva de Duarte, que era da carta do presidente americano, que dizia, consumidor somos todos nós e tal. Se tu chegar lá só dizendo isso, o cara não vai se interessar. Você tem que trazer uma brincadeira. Aí eu lembro que uma que eu escutei dele, eu contei depois num projeto desses na consumidor, na educação nas escolas, que era dizer assim, pessoal, vem dizer aqui quem é que faz propaganda enganosa no Facebook aí, pra a galera apontar quem era o fake do pessoal que usava filtro, né? Então, assim, você trazendo isso pro dia a dia, você gera e aí você educa. E eu acho que o consumidor, quando ele tem informação, o trabalho do Procon fica menor, né? Porque perfeito. ele se faz ser respeitado. E Duarte era insuportável. A gente ia no cinema, ele queria o refrigerante separado do gelo, porque ele pagava por 300 ml de refrigerante. Então, ele sempre foi assim. E uma coisa muito legal que a gente ouve muito de advogados. Quando a gente começa a se posicionar, e eu ouvi muito isso porque não era meu perfil, nunca fui muito de rede social, comecei a ser de uns tempos pra cá, que eu era um advogado blogueirinho. E essa pessoa, essa crítica do advogado blogueirinho, muita gente não se posiciona com medo de se tornar essa pessoa, né? De ouvir isso daí. Tem até aquela frase, né, que pra você ser incrível pra muitas pessoas, você precisa parecer idiota para outros. Exato. E tá tudo bem, né? E aí, Duarte era o garoto mídia, né? Todo mundo criticava, muita gente criticava, e realmente é um desafio, mas se você tem conhecimento, o que você está falando é importante e você torna interessante, cara, eu não vou usar o palavrão, né? Mas que vá para lá quem não gostar, mas você está conseguindo atingir seu resultado, está fazendo com o coração. O que eu queria te perguntar era assim, beleza, eu entendi que foi uma percepção tua, que tudo estava caminhando para a internet e tal, para as redes sociais. Mas, por exemplo, eu sei que tu tem uma equipe hoje, que tu gestor dessa equipe, enfim. Como foi que tu teve essa percepção, mas tu buscou? Foi curso? Tu teve uma leitura sobre marketing, sobre gatilhos mentais e tal? Isso verdadeiramente foi algo muito natural. É a sensibilidade. Nunca fiz um curso de marketing, de nada. Mas é a sensibilidade. Eu precisava fazer com que a mensagem chegasse. Qual o problema que eu identifiquei na época do mestrado? Nas relações de consumo. O consumidor não tem acesso à informação. Ele não sabe dos direitos que tem. E quando sabe, não tem coragem de fazer porque ele não tem certeza, e quando tem, não sabe se o Estado vai dar a resposta que ele precisa. Sim. Então, o que eu preciso fazer? 2 caminhos. Empoderar o consumidor. Mostrar, ei, você tem direito. Ele existe. É verdade. É real. Exija. Mas é também que se tu exigir, tu não está só. Olha eu aqui. Nós vamos chegar, fiscalizar, enfrentar para resolver o teu problema e te proteger. Então, como eu posso fazer isso para as pessoas? Eu não tenho um canal de TV, eu não tenho um canal de rádio, eu só tenho internet, eu só tenho a rede social. E o Procon na época nem tinha rede social. Eu criei a rede social do Procon Maranhão. E era lá que eu tinha que falar para as pessoas que existe uma lei que lacra uma bomba se o combustível estiver adulterado. Que existe uma portaria da ANP que se tiver adulterado, que o consumidor tem direito a fazer o teste de qualidade, exigir o teste de qualidade, que se não fizer, pode chamar o Procon, que o Procon vai lá fiscalizar, e se tiver adulterado, lacra a bomba. E que se romper o lacre é R$50 mil de multa. O consumidor precisa saber disso, que se negar a nota fiscal, existe uma lei que exige que a nota fiscal seja entregue. A gente expor isso nas redes sociais, de forma, claro, dentro da lei, faz com que o consumidor se encoraje mais. Antes de 2014, antes da nossa gestão no Procon, alguns empresários falavam, vai lá, pode entrar com ação, pode processar, chama o Procon. Não falava nem Procon, falava, pode ir na justiça, procura os teus direitos. Desafiando o consumidor. Depois do que a gente fez no Procon, isso não acontece mais não. As pessoas começam, não, vem cá, deixa eu resolver. Não, vem cá, bora resolver aqui.
ou seja, o PROCON passou a ser respeitado e, consequentemente, o consumidor passou a ser respeitado. Então, foi muito mais a sensibilidade de fazer, de querer fazer com que a mensagem chegasse. E, claro, isso, com o passar do tempo, com criatividade, a gente foi conseguindo fazer. Com mais artes legais nas redes, mais lúdicas, com vídeos mais interessantes, com música, por exemplo, dos Vingadores. A gente colocava a música dos Vingadores no vídeo. E hoje, na política, como deputado, o que eu busco fazer? Tentar ser eu ao máximo nas redes sociais, não me comunicar como um político. Sim. Aquele político coloca nas redes sociais, por exemplo, parabéns município X. Será que aquele município se sente contemplado com isso? Só porque o político botou lá, parabéns município tal. Não, eu acho que o município quer saber o quê? Mais do que parabéns, é garantir direitos. Mais do que dar parabéns para Bacabal, aí eu fiz um Viva Cidadão, aí eu fiz um PROCON. Mais do que parabéns à Imperatriz. O que eu resolvi, qual o problema que eu resolvi lá em Imperatriz? Então, mostrar os presentes para a cidade, os presentes para os munícipes. Essa é uma forma diferente de comunicar sobre algo que é importante citar, né? Dar o parabéns para a Universidade da cidade. Perfeito. Duarte, eu queria assim, quanto tempo nós temos aí? Tá de boa, né? Tá aqui, tá certo. Então estamos tranquilos, estamos em casa. Cara, como é que tu vê os próximos desafios que estão muito envolvidos com a política e como tu vê esse ano eleitoral? Eu acho que é um tema que a gente poderia abordar, né? Inclusive, só uma situação que eu acabei esquecendo no carro, o meu livro sobre as leis estaduais de defesa do consumidor, né? Se pudesse até pedir aqui, se puder, tá na minha mochila, se puder trazer a mochila, por favor. Que aí é só para eu mostrar que o pessoal não posso perder essa oportunidade, acabei esquecendo. Não esquece de fechar, pelo amor de Deus, viu? Por favor. Mas sobre essa questão eleitoral, hoje sou pré-candidato a deputado federal. Não esconde ninguém que eu estou com um frio na barriga terrível, porque eu sei hoje o sabor da vitória e sei também o sabor da derrota. Sim. Só disputei a eleição 2 vezes na minha vida. Em 2018 a gente conseguiu ganhar a eleição, uma votação tremenda. Em 2020, na eleição mais difícil da história de São Luís, mais concorrida, com muitos candidatos, a maioria deles, todos os candidatos muito preparados, uma divisão muito grande no grupo, né? E a gente conseguiu chegar no segundo turno da eleição. E no segundo turno quase a gente ganha a eleição, quase, foi assim, por pouco, mas muito ansioso porque foi uma eleição muito atípica, no meio de uma pandemia, Covid aí, 3 candidatos pegaram Covid, 2 candidatos quando pegaram viraram santos, poxa, coitadinho, pegou Covid, e eu adoeci no meio da campanha, porque minha campanha é correria, é corpo a corpo, é panfletagem, é sinal, é falando com as pessoas, tentando convencê-las do nosso propósito, para a cidade, para as pessoas. E no momento que eu peguei ali o diagnóstico de Covid, quando eu adoeci, eu já estava muito fraco, porque eu perco muito peso em campanha. Em 2018 eu perdi 7 quilos, em 2020 eu perdi 13 quilos, 12, 13 quilos. Então eu já tinha perdido muito peso, muito fraco, e quando eu entrava no carro, cãibra no corpo todo, e aquele surto de Covid. Eu, antes de sair de casa, eu fiz um teste, deu negativo e fui para fazer a caminhada. Quando eu estava no carro, me sentindo um pouco fraco, assim, com frio, rapaz, não estou me sentindo bem. Dor de barriga, dor no corpo, não estou me sentindo bem. E a caminhada seria no bairro São Raimundo, distante. Quando eu chego lá, eu fico um pouquinho parado no carro. Aí eu desço do carro, aí eu não estou me sentindo bem. Aí eu entro de novo no carro, pego o telefone pro meu médico, olha, eu não estou bem, estou me sentindo assim, um calafrio, dor no estômago, estou muito cansado. Aí ele, Duarte, fez o teste hoje? Fiz. Deu o quê? Negativo. Aí ele faz o seguinte, para tudo, vai lá na clínica que eu vou lhe atender. Isso foi o professor Marcos Pacheco, que é médico, e aí eu fui. Antes de ir para a clínica, eu passei na agência, fiz outro teste e de novo negativo. Isso foi o tempo dele ir para a clínica. Quando eu fui lá, fiz o teste, aquele que enfia no nariz, né, tal. Deixa eu até pegar aqui que o pessoal vale, depois mostrar para vocês. Fiz o teste e não entrega de imediato. E aí eu subi para colocar vitamina no corpo e tal, repor vitaminas. Quando eu saio, eu estava tão fraco, que eu dormi, apaguei.
Toda a minha agenda foi paralisada, quebrou a agenda total. E aí, 18 horas, nunca vou esquecer, diagnóstico de Covid. Quando eu vi o resultado, foi só 2 vezes eu chorei desse jeito na minha vida. E essa foi uma das vezes que eu mais chorei. E eu chorava assim, de tal modo que eu só pensava numa coisa assim na minha vida, que eu me preparei tanto para aquele momento, e como eu nunca imaginei ser candidato a nada na minha vida, e eu estava ali vivendo aquele momento, era tão único para mim, tão único, eu me preparei tanto, eu estudei tanto, eu tava numa energia tão boa, e tudo acontecendo assim, tava criando uma onda, porque a minha candidatura não era uma candidatura apoiada pelo governo do estado, não era uma candidatura apoiada pela prefeitura, não era uma candidatura apoiada pela Assembleia, pelos vereadores, pela FAMEM, era uma candidatura pelas pessoas, com as pessoas, das pessoas, do povo. Tu olhava um outro candidato, tinha 10 vereadores andando do lado dele, o outro tinha 6 andando do lado dele, comigo não tinha nenhum vereador andando do meu lado. E eu sentia muito isso, porque eu queria ter o apoio dos vereadores. Mas eu não conhecia, eu não vim de família de político, eu não tinha essa relação. É uma oportunidade. E o povo lá do lado, e eu ver assim, cara, eu peguei Covid, não vou poder fazer mais nada. E eu me sentindo muito mal. Foi nessa hora que eu comecei a sentir todas as dores que eu não estava sentindo, talvez porque eu estava muito focado. E eu não queria acreditar, não, esse exame está errado, tem que fazer outro. E fui diagnosticado, fui para casa, e eu só pensava assim, cara, para quem gosta de futebol, eu imaginava muito essa cena. Eu estou participando da Copa do Mundo, minha primeira Copa do Mundo, a Copa do Mundo da minha vida. Cheguei na semifinal, posso disputar a final e não vou poder jogar. Faltava 4, 5 dias para o primeiro turno, para a eleição do primeiro turno. E eu não ia poder votar em mim. E eu imaginava assim, cara, eu não vou poder votar em mim. Não vou poder votar em mim. E fiquei em casa, passando muito mal. Todo dia eu ia no laboratório, ia na clínica, reposição, ozônio, fiz vários procedimentos para tentar zerar logo, recuperar minha saúde. E isso me deixou fora em 10 dias. Graças a Deus. E a mais de 113 mil pessoas da minha cidade, eu consegui ir para o segundo turno. E no segundo turno, não tinha como ir para debate, não tinha como ir para campanha, não tinha como fazer nada. Graças a Deus, minha mãe foi para a rua também, pedir voto e tal, aquela coisa toda. Mas é algo assim que me marcou muito. Então eu estou muito assim preocupado, porque eu sei que a nossa campanha está encaminhada, eu vejo o apoio popular muito grande, mas eu fico sempre com muito medo. Cara, e se eu adoecer de novo? E se eu não puder pedir voto para mim? E essa campanha é muito decisiva para mim, sabe? É algo muito maior. Deputado federal tem que ter mais de 100 mil votos. Então é algo que realmente assim mexe um pouco com o coração, com a ansiedade. Sim. E como é que você vê essa polarização aí nacional, já que a gente está vendo aí, a gente está caminhando para uma campanha bem polarizada, né, nacional e até aqui na nossa região também. Uma campanha que vem aí de pós-pandemia, em que os discursos estão bem mais adaptados, né, a isso tudo que a gente viveu, e eu vejo uma campanha diferente. Desde a última campanha presidencial, a gente tem visto um crescimento muito grande do uso das redes sociais, né? Até pela forma como o atual presidente fez aquela campanha. Como é que você vê isso? Como é que você vê as redes sociais nessa campanha aí e essa polarização? Ainda mais, eu concordo contigo, é uma outra liga, né? Você está indo aí para um debate mais nacional, em caso de eleito, né? Você vai entrar aí num debate mais nacional, você vai ter teu foco vai se ampliar, né? Óbvio, Maranhão, tudo vai continuar sendo sua terra, mas como é que você vê esse debate em âmbito nacional, essa polarização? É um debate que as pessoas têm que participar mais e participar de forma mais consciente, porque esse ano a campanha política, tanto no âmbito nacional quanto estadual, vai ser altamente polarizada. Como Flamengo e Vasco, como Sampaio e Moto, de fato uma divisão muito clara. No âmbito nacional, o bolsonarismo e o Lula e Bolsonaro. Você não consegue vislumbrar uma terceira via? Não. Tem ali uma terceira, uma quarta via, mas são variantes das duas primeiras. Mas é exatamente isso. Lula de um lado, Bolsonaro do outro. No âmbito estadual,
é um desdobramento. De um lado está o grupo do Flávio Dino, que tem ali o Brandão, que é o candidato dele ao governo. Do outro lado tem um grupo que, na minha visão, representa tudo aquilo que eu não acredito, tudo aquilo que eu vejo como algo que a gente tem que excluir da política. A traição. Se traem aliados, o que não vai fazer com quem não conhece? Por exemplo, no segundo turno das eleições, o hoje senador Everton Rocha declarou apoio ao Braide, que é o atual prefeito de São Luís, que foi contra o Flávio Dino, que é quem ajudou ele hoje a ser senador. O Braide, que é o maior opositor que hoje o Flávio tem, que é contra o Flávio, não aceita ajuda do governo do estado por uma questão de birra, pirraça, prefere que as pessoas sofram do que se unir para resolver problemas. A política, na minha visão, é a arte de unir, agregar pessoas diferentes para resolver problemas comuns. Então, Roberto Rocha, por exemplo, do mesmo modo, fazia parte desse grupo e depois de eleito simplesmente rompeu por algo assim que eu diria pequeno, mais por uma questão pessoal. Então, obviamente há essa polarização que a gente tem que estar mais participativo, com conteúdo. A gente precisa entrar na política, não necessariamente sendo candidato, mas a gente precisa entrar no debate e fazer defesas de forma concreta e fundamentada. Não é eu voto em A porque sim. Não. Por qual razão você é contra isso? Por exemplo, no âmbito federal, eu não posso defender um presidente que defende a mercantilização do ensino. Eu não posso defender um presidente que defende cobrança de mensalidade em instituições públicas, em universidades públicas. A gente não tem que cobrar mensalidade em instituição pública. A gente tem que garantir mais recursos para que a instituição pública, as universidades federais, estaduais, elas possam ter condições de ensinar mais e melhor. Eu não posso defender um governo que é contra uma criança com deficiência a estudar numa escola com crianças neurotípicas. Por que essa segregação? Quer dizer que uma criança com síndrome de Down, uma criança com autismo, ela não tem o direito de aprender, não tem o direito de estudar? Ou a gente vai conservar pessoas em bolhas? Porque quando a gente sai por essa porta, a gente encontra, por exemplo, uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência. A gente encontra um cadeirante, a gente encontra uma pessoa com deficiência cognitiva. E essa convivência com o diferente, por vivermos uma sociedade de diferentes, é importante para quem é deficiente, é importante para quem não tem deficiência. Então, com fundamento, eu digo porque eu sou contra o atual governo. E não porque eu prefiro o vermelho, eu prefiro o verde, eu prefiro o amarelo. Não. A gente tem que aprofundar o conhecimento do porquê. E outra coisa, tolerar as diferenças. Não é porque você vota num outro candidato, um candidato diferente daquele que eu defendo, que você vai ser meu inimigo. Pelo contrário, é defender a tese, defender os fundamentos, mas respeitar as diferenças. E Duarte, mas assim, fora a polarização, né? Qual que tu acha que deve ser a tônica do debate político esse ano? Econômico? Só para te dar exemplo, esse ano todo mundo fala que o Congresso não funciona mais, né? Que os debates importantes, as reformas, ninguém mais fala nada, porque todo mundo está preocupado em se eleger. Mas, para a forma como o Brasil está caminhando, a dificuldade econômica que a gente está vivendo, eu acho que depois de 3 anos, esse ano agora foi, nesse primeiro trimestre, a gente conseguiu crescer, né, depois de muito tempo. Qual tu acha que deve ser a tônica do debate político a nível nacional? O que precisa ser feito para realmente o Brasil entrar no trilho do crescimento? A gente precisa conhecer, sobretudo, a essência dos candidatos, de quem você quer para lhe representar. Porque existem muitos que defendem o combate à corrupção, mas fazem pior, que de fato se corrompem. A gente precisa fortalecer as instituições de justiça, as instituições públicas. A gente precisa priorizar aquilo que de fato é importante. A gente vem de uma pandemia que agravou a crise financeira, a crise econômica, e eu acho que o principal é garantir que as pessoas tenham mais acesso àquilo que de fato é prioridade. Saúde, educação, oportunidade, geração de emprego e renda. É isso que é importante. Isso é fundamental. As outras políticas são importantes, mas existem questões prioritárias. Como eu disse, saúde, educação, geração de emprego e renda. E a gente só vai conseguir alcançar isso no âmbito nacional se a gente tiver um governo com credibilidade. Um governo que dialogue com qualquer outro país, com o mercado internacional e consiga atrair investimento. E não um governo que seja a instabilidade de pessoa.
que que vai para a internet, fala alguma coisa que faz com que a bolsa caia. Então, a gente precisa de estabilidade. A gente precisa focar aquilo que é prioridade. E, para isso, somente conhecendo, de fato, a essência de cada um desses Tu acha candidatos. que um eventual governo Lula seria mais estável no Brasil? Eu acho que, nesse momento, é a melhor alternativa para o país. É claro que existem pessoas que defendem uma terceira via. Mas, como eu disse, as terceiras vias que hoje se apresentam, porque não é só uma terceira via, elas são desdobramentos dos dois candidatos que se apresentam como principais, o Lula e o Bolsonaro. Eu acredito que na defesa da democracia, na defesa das instituições de justiça, na defesa das políticas públicas de educação, de saúde, nesse momento eu vejo como a melhor posição. É legal esse debate, assim, falar isso de forma aberta. Que não é perfeito, porque ninguém é perfeito. Eu tenho como qualquer outra pessoa tem, né? Que, de fato, essa polarização, esse Vasco e Flamengo, é um gosto do brasileiro, né? A gente gosta dessa polarização. E nossos políticos, em sua maioria, sabem utilizar isso muito bem. E o que o Duarte está falando da gente aprofundar e conhecer a essência, os projetos, né? O histórico de cada um, tudo, é interessante porque a população tem que ir atrás disso. Porque não vai vir de lá para cá. Porque o debate político, ele é vazio. Ele não é um debate, em sua maioria, ele não é um debate qualificado, não porque as pessoas não sejam qualificadas, Sim. mas é porque você prega para o teu público. Então, o brasileiro, ele gosta da polarização, a gente gosta dos clássicos, e aí acaba que não vem esse debate. Cara, com essa a informação. experiência que eu tenho é quando eu vejo, né, tipo assim, não é nem a nível profissional, mas familiar. Quando começa a falar de política... Só um monte de água, né? Não, aí você... Não, vamos tentar ser técnico, vamos falar aqui. Aí, mas fulano, não sei o que, fez isso e tal. Então é muito difícil, né, cara? Até porque... É algo que é o cultural da gente e a gente tem que ir aprimorando. São comunicadores. Então, eles têm que passar um momento político, e a gente pensando na maioria, né? Acho que não todos, mas você tem que passar o que seu eleitor quer ouvir. Você não está passando, talvez, o que seja melhor para ele ouvir, né? E aí vem raso lá de cima e chega raso na base, e a gente tem que incentivar que as pessoas procurem estudar, pesquisar. Não é ir no Instagram do teu político para olhar o que ele está dizendo, é pesquisar, é olhar o que de fato está sendo feito e tal, e realmente essa polarização, eu concordo com o Duarte. A gente tem aí possibilidade de terceiras vias, mas são ramificações, é um debate mais do mesmo. A gente vivenciou isso tem pouco tempo, de que boa parte dessas terceiras, quartas, quintas vias é o famoso boi de piranha, bota lá para dividir voto, etc. Então, eu acho que o debate político vai ficar nessa tônica mesmo de Vasco e assim, Flamengo. só para complementar e finalizando esse assunto, é muito preocupante o que está acontecendo com o país. A gente está falando do que o país precisa. Saúde, educação, geração de emprego e renda. E só gera emprego e renda e garante saúde e acesso à educação pública com qualidade se tiver estabilidade. Se a gente tem um presidente da República, o chefe do Poder Executivo, brigando com o Supremo, brigando com o Congresso, como é que vai ter harmonia entre esses poderes e como é que alguém que está lá fora, vendo essa confusão toda, vai botar o seu dinheiro aqui? Sim. Vai pegar o seu dinheiro e colocar no país que está essa confusão toda. É complicado. Um presidente que é contra a vacina, que não estimula as pessoas a se vacinarem, que coloca dúvida na cabeça das pessoas, insegurança na cabeça das pessoas, que tem um ministro da Educação, gente. Saiu, claro, mas tem um ministro da Educação que fala abertamente que criança com deficiência não tem que estar dentro de uma escola com pessoas neurotípicas que não têm deficiência, porque vai atrapalhar, que isso atrapalha o ensino. Pelo amor de Deus, se coloca no lugar de um pai que sonha que o seu filho tenha só a oportunidade de ler, de aprender, se coloca no lugar, se coloca viva nessa sociedade onde a gente não vive numa bolha, gente. A gente tem que ser mais tolerante, sabe? A gente tem que saber identificar uma pessoa com deficiência e saber lidar com isso. A gente só vai saber lidar com o diferente se a gente aprender isso na escola, em sala de aula, vendo uma criança que tem alguma deficiência e falar, meu filho, aquela criança ela tem deficiência, ela tem essa dificuldade, você precisa ajudar, seja solidário, seja justo. Se a gente estimular as crianças neurotípicas a agirem assim, a gente vai viver num país muito melhor.
eles como adultos agirão também. Eu acho esse tema sensacional para a gente fazer um podcast só para discutir essas políticas públicas, legal. Desse tipo de coisa. Bom, até pelo adiantado aqui do nosso tempo, eu vou fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast, acho puxando um pouco aqui para a nossa rotina aqui da advocacia, sobre habilidades e competências, que você já falou algumas que são importantes. Eu acho que ficou faltando uma. Tu falou ler muito e capacidade oratória. Aí tu acho que tu tinha não, de se comunicar. Capacidade de verbalizar isso. Então são duas. Essas são as duas. Ler, gostar de ler bem, escrever. E a oratória, verbalizar, perfeito, né? Perfeito. Falar Isso é poder de convencimento, né? De persuasão, de saber vender, né? Saber vender tua tese. Cara, e a gente trabalha muito isso na escola. Demais. Né? Acho que a boa parte da nossa plataforma está muito focada nisso, né? Prospecção e vendas. A gente trabalha os gatilhos mentais. A gente trabalha o funil de vendas, né? A gente olha muito a advocacia nessa vertente mais negocial, mais empresarial. Todo mundo fala que advogado não pode vender, e a gente está sempre falando que advogado tem que vender o seu serviço. Isso é interessante, porque o Ângelo falava isso de mim, e eu vou passar isso para ti também, que tem gente que faz isso de forma intuitiva, né? Mesmo você ter estudado isso. Sim. E quando você para estudar, você cara, mas eu fiz isso em tal vez. Eu lembro que uma vez você justificou porque que era do arte do Procon, né? Que é meu principal trabalho. Como é que eu não vou usar isso para falar meu nome? É meio óbvio, né? Por mais que você tenha perseguir por isso, mas é porque tu tem trabalho para falar. Né? Na verdade, perseguiram, isso foi a campanha de prefeito. Perseguiram porque era o que fazia a pessoa reconhecer o quão bom gestor eu fui. Porque eu estava disputando a eleição contra um candidato que tinha perdido nas eleições anteriores. O Braide, ele perdeu para o Edivaldo. Então ele já era conhecido por 98% das pessoas em São Luís. E eu era conhecido apenas por 35, 38% das pessoas. Então eu precisava primeiro me apresentar para depois pedir o voto para as pessoas. E aí foi feita uma pesquisa qualitativa e as pessoas botavam minha foto assim e falavam, pois esse é aquele rapaz do Procon, né? Faz gente boa, ele resolve. Fui lá, ele resolveu, ele me atendeu, ele mesmo me atendeu, ele presidente atendeu. Eu vi ele no posto, eu vi ele fazendo aquilo. Esse é o menino do Procon. Esse é o Duarte lá do Procon. Do Vive e tal. Então, as pessoas me conheciam como o cara do Procon. E quanto mais eu falasse que eu era aquele cara do Procon que fiz tudo aquilo que de fato eu fiz, não é invenção, a gente fez, mais elas poderiam se convencer que eu poderia resolver os problemas da cidade, que de fato iria. Não todos, mas a gente ia resolver muita coisa. Por exemplo, não ia ter greve de 44 dias, a maior greve da história do transporte público, não ia ter greve dos professores, porque ao invés de fazer como o prefeito fez, de fazer um vídeo criticando o professor, chamando o professor de vagabundo, por isso estava querendo entrar em greve, eu ia buscar dialogar, porque eu sou professor. E eu sei que quem é professor não busca ser professor para ganhar dinheiro. Se for querer ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa. Mas é professor porque ama. Quem trabalha com educação, trabalha por amor. Como disse Paulo Freire, é impossível falar de educação se não for com amor. Então nós não teríamos greve na educação. Pelo contrário, o professor seria valorizado, as escolas estariam reformadas e nós teríamos crianças na sala de aula, em escolas públicas, tendo a oportunidade de aprender o que é o sistema solar, tal qual o filho de quem pode pagar para uma escola particular. Legal. Vamos caminhando aqui para as nossas eu queria fazer uma pergunta totalmente aleatória para Duarte. Eu gosto das perguntas aleatórias. Cara, tu tem tempo. O que tu gosta de fazer quando tu tá com tempo livre? Olha, hoje em dia, eu gosto de estar muito mais colado com a minha esposa. Que eu não sei se vocês sabem, o Guilherme sabe, mas a Karen, nós estamos esperando o nosso primeiro filho. E ela está aí com 35 semanas, daqui a 20 dias eu vou poder olhar o rostinho dele. Então, que eu posso, assim, quando eu posso, estar agarrado lá com ela, olhando às vezes, tipo, quando ele se mexe, manda foto, manda vídeo para mim. Então, esse está sendo teu hobby. Meu hobby. Eu ia perguntar isso também, eu ia trazer essa pergunta agora, a gente vindo para as últimas perguntas desse episódio. A gente pode marcar outros, né? Eu queria saber isso, porque a gente está falando aqui, agora seu desafio está sendo esse de essa campanha aí para deputado federal, e no meio dessa campanha, né, para deputado federal, nesse ano eleitoral tão polarizado, né? E aqui a gente ainda está enfrentando uma debandada, não no sentido negativo, mas um caminho de boa parte de uma gestão de governo buscando o poder legislativo. Então vai ser uma campanha bem disputada, com muita gente de qualidade, com debates acalorados por causa
da situação nacional. E no meio disso tudo, você ainda tá mais esse desafio aí, como é que tá sendo para você conciliar essas duas coisas e viver esses dois desafios, né? Mudar, os dois desafios mudam muito a pessoa, né? Ou ser pai, Ir pro debate nacional e ser pai. Como é que você está conseguindo conciliar? Como é que está sendo essa jornada aí? Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu tive que adiar exatamente pelo volume de situações, mas assim que consegui ganhar a eleição para deputado estadual, eu fiz a seleção e passei para o doutorado em Direito Constitucional no IDP em Brasília. E aí muita gente se perguntava, cara, como é que tu tá aqui? Aí de 15 em dias tem que ir para Brasília, porque as aulas são presenciais. Mas é fazer aquilo que tu ama, que tu gosta. Quando tu faz o que tu gosta, quando tu faz o que tu ama, tu não se cansa, tu sente prazer. Acaba confundindo diversão com trabalho. E tu faz melhor. E eu ia defender minha tese agora, no final desse semestre, mas eu vou ter que adiar para o final do ano. Pedir uma prorrogação de mais 3 a 6 meses. E ser pai sempre foi o meu sonho, sempre foi o sonho da Karen. E a gente não podia mais adiar. Quando acabou a eleição em 2020, eu não. Bora resolver. bora. Tá na hora, pelo amor de Deus, porque eu quero ter 3 filhos. Eu e ela, a gente tem nosso objetivo é 3 filhos. E para mim, tô muito feliz da realização de um sonho. A gente planejou tudo direitinho, né? O dia, a época e tal, como é que ia ser. A gente acabou tendo uma surpresa. Não é segredo para ninguém, mas em dezembro do ano passado a gente teve um susto, que tudo planejado, tudo bonitinho, mas a gente foi fazer um exame, a morfológica, e acabou que nessa morfológica a gente identificou a translucência nucal aumentada, TN aumentada, e a forma como foi avisado pela médica pra gente foi a pior forma possível, de que meu filho não ia viver, né? De que ela tinha identificado 5 casos daquele e que 3 a gravidez não vingou e 2 nasceu e morreu logo após. Eu fiquei altamente desesperado, Karen também. Eu peguei o telefone e consegui um contato de um médico em São Paulo, e lá a gente foi fazer os exames. E a gente recebeu o diagnóstico de que o meu filho, o Luca, ele tem trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. Não precisa nem falar o baque, o susto, o desespero. Hoje eu já até consigo falar sobre isso sem se segurando, mas aquilo ali foi um baque impressionante, porque uma semana antes desse diagnóstico eu tinha conseguido matricular uma criança com autismo no colégio. Sim. Então eu já lido muito com isso, a gente já toca muito nessa situação e cuida muito dessas pessoas, dessa política, mas a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. E claro, aquele susto, aquele medo, mas a gente resolveu dali em diante transformar essa dor, esse medo, essa preocupação em um propósito de vida. De lá para cá eu aprofundei mais o meu estudo sobre a situação. Minha tese de doutorado eu mudei o tema, vou falar sobre educação inclusiva. Estou falando sobre educação inclusiva exatamente porque eu li muito sobre esse assunto e fiz um pacote de medidas de leis para a pessoa com deficiência que garantem vários direitos, como por exemplo a obrigatoriedade de empresas que trabalham na administração pública, que prestam serviços para a administração pública, a contratarem pessoas com deficiência, pessoas com síndrome de Down, a gratuidade do acesso de pessoas com autismo, com síndrome de Down, a acessarem espaços culturais como cinemas, parques aquáticos, ginásios esportivos, estádios. Então, tentando ao máximo transformar essa dor em um propósito para que a gente possa ter uma sociedade melhor e mais justa, porque eu, graças a Deus, hoje tenho condições de me deparar com o diagnóstico daquele e ir para São Paulo e buscar o melhor atendimento para o meu filho. Fazer o que for possível para que ele possa ter oportunidade de ler, de escrever, para que ele possa ser estimulado, porque hoje a minha maior meta da minha vida é que meu filho possa falar, meu filho possa escrever, meu filho possa ser independente, ele possa ser feliz. Assim como todo pai sonha isso para o seu filho, mas no meu caso é algo assim muito mais complexo. Mas eu sei que ele vai conseguir, ele só precisa ser estimulado. E não me preocupo só com meu filho, mas eu aproveito agora a oportunidade que eu tenho muito mais para que outras crianças que não têm condição de pagar possam ter também acesso a isso, porque dói, Guilherme, dói tu ver assim que muitos não têm acesso a um tratamento, não têm acesso a uma terapia e por isso não conseguem falar.
e isso machuca bastante. Então, tá sendo um momento assim muito, muito novo para mim, mas eu vou me esforçar ao máximo para que não só o meu filho, mas para que outras crianças elas possam ter essa oportunidade de ser feliz, que isso que importa. Show. Não tem muito o que falar sobre isso, não. Eu vou agora passar puxa essa pergunta aí. A gente sempre tem o hábito aqui de sempre escolher um personagem. A gente tem que pedir desculpa, né? Porque o personagem dele que eu pensei que ele iria escolher, que é o Capitão América. A gente não tem o Capitão América aqui. A gente não tem o Capitão América. E aí eu queria que você escolhesse e explicasse pra gente o motivo da sua escolha. Os nossos aqui estão já prostrados, não saem dos nossos microfones. Tem muitos políticos que são mestres dos magos. Que aparecem só na época da eleição e quando tu mais precisa, eles somem. Né? Não é o meu caso. Né? Mas não é o meu também, que eu tô com ele. Eu gosto muito do Capitão América exatamente porque ele não negocia valores, né? E ele não desiste nunca. Tem aquela frase emblemática, né, para quem for Marvete aí, né, gosta da Marvel, que ele fala: posso aguentar isso o dia todo, posso suportar isso o tempo todo. Tá apanhando, tá levando porrada, ele tá lá, respira fundo e levanta e resiste e avança e se sacrifica muito por quem ele ama, pelos próximos, pelos outros, né? Tem um altruísmo muito grande, eu me identifico muito com ele. Mas quando eu disse a vocês que se ele tivesse aqui eu não escolheria, é porque o Woody aqui do Toy Story tem um simbolismo muito especial para mim, porque em dezembro do ano passado, quando eu recebi esse diagnóstico da trissomia do cromossomo 21 do Luca, do meu filho, eu não sei, por um acaso me lembrei dessa música, a música do filme Toy Story. Sim. Que ele canta mais ou menos assim: amigo, estou aqui. Sim. Amigo, estou aqui, né? Os outros podem ser até bem melhores do que eu, como os brinquedos são, e não importa o que acontecer, a gente vai estar junto. Então, a minha música do meu filho é essa, que não importa o que vai acontecer, a gente vai estar junto, né? Então, quando eu olhei aqui, eu agora aqui estou, mas eu olhei aqui e pensei nisso, porque simboliza o sentimento que todo pai tem pelo seu filho. E é isso. Eu escolhi esse aqui porque, amigo, estou aqui, né? Eu tenho certeza que daqui a alguns anos ele vai assistir isso aqui e vai ter muito orgulho do pai dele, como eu tenho muito orgulho dele. Amigo, estou aqui. É difícil a gente... Woody. A gente falar sobre isso, né? Porque quem enfrenta sempre enfrenta com muito mais emoção, né? Mas... que bom e que sorte que eu vou finalizar aqui minha participação dizendo isso, como já te disse outras vezes. Que sorte do Luca, né? Que bom e que sorte que você vai estar ali e que ele tem muita sorte. E eu vou acompanhar isso para poder dizer isso para ele. Angela, é contigo. Cara, todo mundo emocionado aqui. Eu vou tentar tamo junto. continuar aqui o nosso podcast, mas também a gente tem um hábito aqui, Duarte, de pedir assim, as últimas considerações pro nosso convidado. Até falo que, cara, se tem uma frase que tu pudesse botar no outdoor, que é algo que tu acredita muito, para tu deixar aqui para os nossos ouvintes, né? Alguma dica, alguma frase, algo que realmente você acredita muito. Mas tem várias frases, né? Mas deixa eu ver aqui. Uma mensagem que hoje eu gostaria de passar para as pessoas não percam a fé, não percam a esperança. Acredite, lute, persista, que você vai chegar lá. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se dedica mesmo, porque você consegue. Você pode pensar, talvez, aquilo que é palpável, aquilo que, de fato, teus olhos podem ver. Mas, se você luta, se você se dedica, se você acredita, você chega lá. Então, acho que essa frase, não sei se vai caber no outdoor, né? Mas, se pudesse transformar esse sentimento hoje que eu tenho cada vez mais da minha vida, dos desafios que eu superei e dos desafios que hoje a vida me impõe, é isso. Dedique-se, insista, acredite, não perca a fé, né? Então, fé, esperança é importante para a gente poder alcançar todo e qualquer objetivo. Dá para chegar lá. Perfeito. Dá para realizar.
Perfeito. Pessoal, hoje nós estivemos com o Duarte, queria te agradecer de coração, cara. Acho que foi um dos podcasts com mais conteúdo técnico e um dos mais emocionantes aqui. E eu queria te agradecer em nome da Escola de Advogados, em nome de toda a nossa equipe. A gente ficou muito feliz de te receber aqui e com certeza venha mais vezes que a gente vai bater muito mais papo, né, Guilherme? Com certeza o episódio marcante aí, histórico do nosso podcast. Eu acho que essa temporada tem sido a temporada de um up muito grande na qualidade dos nossos convidados, do nosso perfil do podcast. E te agradecer por ter tido disponibilidade de estar aqui, por ter vindo para cá dividir isso com a gente. Reiterar o convite que você venha dar aula pela plataforma da Escola de Advogados. Eu acho que você tem muito a passar como comunicador, como político, como pessoa, como advogado, como professor. E eu tenho certeza que tem muito mais coisa interessante para sair daí e que a gente tem a oportunidade de sentar aqui mais algumas vezes para trazer muitos temas para o podcast Advodásticos, né, não, Ângelo? É isso aí. Obrigadão, Duarte. Eu que agradeço. Muito orgulho de vocês, muito orgulho de você, Guilherme, você, Ângelo. Feliz pela amizade que hoje vocês têm cada vez mais sólida. Convidar vocês, ainda agora no mês de junho, a gente vai fazer o lançamento desse livro aqui, que é Leis Estaduais de Proteção e Defesa do Consumidor. Um livro onde eu peguei todas as leis estaduais de defesa do consumidor no Maranhão, inclusive as leis da minha autoria e leis da autoria de outros deputados, e fiz um comentário bem legal. Colocamos a lei, doutrina, jurisprudência, explicando um pouco dessas leis, tudo bem assim organizado, com um sumário temático, né? Colocando quais são as leis sobre combustíveis, sobre educação, sobre restaurantes, etc. E é algo muito legal para os advogados, porque tem leis estaduais que existem, são leis, e muito advogado não conhece. Então esse material aqui é bom para o advogado, para que ele possa melhorar a sua ação, possa melhorar o seu estudo, a defesa de determinados casos. Então é algo que vai ajudar muito aqui a nossa advocacia maranhense, e foi algo que eu tive essa ideia logo que eu entrei na Assembleia, ao me deparar com muitas leis que são fantásticas e que muita gente não sabe que existe. Eu sou o Pidão, né? Eu vou atravessar aqui para dizer que a eu pode aproveitar, né? Esse aqui eu acho que é meu. Já vou pedir para ele deixar alguns aí para a gente poder fazer uma campanha, divulgar, né, a obra, mas também sortear umas aí para os seguidores da Escola de Advogados e para os nossos assinantes. Eu já fico pedindo. Com certeza, já está resolvido isso. Eu sou assim, eu peço em público, que é para não ter como dizer, não. Ele gosta de deixar as pessoas assim. Não, mas a saia justa. Eu tinha esquecido no carro, tá aqui para vocês. Vou trazer outro. Pronto. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Tem um momento de jabá, só para encerrar. Eu tenho que fazer um merchan. Tem que fazer o merchan. Pronto, pessoal. Esse aqui finalizando mais um episódio do nosso podcast Advodásticos, que está disponível em todas as plataformas. Ficar o convite para que vocês conheçam um pouco mais sobre a Escola de Advogados, a nossa plataforma, a nossa assinatura. Só R$ 49,90, né, Ângelo? R$ 49,90 no plano anual ou no plano mensal, e você vai ter acesso a uma série de conteúdos direcionados para as suas principais necessidades na advocacia. Prospecção de clientes. Eu sou de prometer. Você assina a Escola de Advogados, eu tenho certeza que quando você entrar na nossa plataforma, a sua advocacia vai mudar e você vai obter os resultados que sempre sonhou quando se formou em Direito e buscou ser advogado. Não preciso falar mais nada. É isso aí, aí, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.